Olha, quase um ano depois do susto dos moradores de Taguatinga, que assistiram o desabamento do prédio em que moravam, imagina o sufoco, a nossa equipe voltou ao local para ver qual é a situação hoje. E a Carolina Rabelo preparou esse material para a gente. Uma data que marcou a vida de 24 famílias. Em 6 de janeiro de 2022, o prédio em que elas moravam, em Taguatinga Sul, desabou. Esse vídeo, gravado por um morador, flagra o momento exato do desabamento. A Cristivânia era uma das moradoras. Há 3 anos, ela alugava um apartamento no local com os filhos. E ainda se lembra da sensação de ver equipes da Defesa Civil batendo na porta de casa, pedindo para sair às pressas. Eu tinha acabado de acordar, aí eu fui, acordei os meninos, a gente foi, desceu, e o bombeiro só pedia pra gente sair, porque até então a gente não sabia o que é que estava acontecendo, né? Eu mesmo não escutei barulho nenhum, só ouvi barulho de gente andando e pedindo pra gente sair. Isso era mais ou menos às 11 horas do dia. Quando foi mais ou menos às 2 horas, aí o prédio caiu. E depois de quase um ano, nós voltamos aqui na QSE, Área Especial 20, em Taguatinga Sul, para mostrar para vocês a situação tanto do local quanto das famílias que aqui moravam. Foram pelo menos 100 famílias que acabaram sendo afetadas com o desabamento desse prédio que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2022. Aqui a gente consegue ver que eles colocaram várias madeirites cercando o lote que fica aqui na QSE, na área especial. O prédio que estava ali atrás acabou desabando e várias famílias ficaram sem ter onde morar. A Cristiane é uma dessas famílias. Cristiane, você estava aqui no momento em que o prédio começou a cair? Eu estava trabalhando, aí minha irmã e minhas irmãs e minha cunhada me ligou dizendo que o prédio estava sendo evacuado. Aí eu vim para cá, quando eu cheguei, que eu entrei na rua, já parecia cena de guerra, assim, eu nunca tinha visto uma situação daquela. Todos os moradores na rua, um monte de curioso, um monte de viatura, polícia, bombeiro, defesa civil. Uma das primeiras moradoras a chegar no prédio descreve como desesperador o sentimento de chegar ao local onde morou durante 9 anos e não encontrar mais nada. Sair apenas com a roupa do corpo. Tudo que eu construí, tudo que eu batalhei, tudo que eu sonhei em ter dentro da minha casa, minhas lembranças de família, fotos dos meus filhos, da minha mãe, tudo que eu tinha, tudo que eu tinha ficou dentro dessa casa, com exceção da nossa vida, né, claro. Porque quando a gente fala assim, as pessoas depois falam assim, não, vocês não perderam tudo. A gente não perdeu, não teve nenhuma vida que foi ceifada, mas em compensação de bens materiais e coisas que a gente guardava com carinho de família, essas coisas, perderam-se tudo. Não saiu nada de dentro desse prédio mais. Saímos com a roupa do corpo. Hoje, ela e as outras famílias tentam se recuperar tanto do prejuízo financeiro quanto do trauma emocional que estão passando. Hoje eu consegui uma geladeira bem basiquinha dias atrás. Eu vim conseguir agora, depois de 9 meses. 9 meses eu vim conseguir uma geladeira. Eu não tenho cama, nós tudinho dormimos em colchonete no chão, não tem cama. Só tem uns colchãozinhos, uma geladeira e um fogão. E um armário, só. É só o que eu tenho. Não só moradores, mas comerciantes também foram prejudicados. O seu Antônio alugava loja que ficava no térreo do prédio desde 2018. Ele montou uma oficina industrial e teve um prejuízo de mais de R$200 mil com os maquinários que foram destruídos. Tive uma perca grande de ferramentas, maquinário e estamos tentando, né? Erguer de novo. Além de ferramentas minhas, eu tinha peças de cliente que eu tive que repor, né? Hoje eu pago o serviço que eu faria com minhas máquinas, hoje eu estou pagando para os outros fazer, terceirizando no caso. Então para mim está sendo um custo muito alto. Na época, a administração regional de Taguatinga informou que o prédio era irregular. Ao todo, o edifício tinha 24 apartamentos e 2 lojas comerciais. Nossa produção de jornalismo entrou em contato com o advogado do responsável pelo prédio. Eles não quiseram dar entrevista. Enquanto isso, os moradores aguardam uma resposta do processo que corre na justiça. Isso não vai pagar o que a gente perdeu, mas a gente vai pelo menos suprir a nossa necessidade básica, né? Simplesmente viraram as costas pra gente. Cada um foi por si, a gente ainda procura ajudar um ou outro morador, a gente está sempre em contato. Às vezes
A gente procura estar vendo o que um precisa, porque está todo mundo no mesmo barco. A gente tinha um sonho e esse sonho foi, como a gente fala, por água abaixo. Gente, é um reset na vida, né? Igual que você leva um computador para arrumar, você tem que apagar tudo para começar de novo, você perder todas as suas referências de vida, álbum de família, documento, né? Lógico que isso tudo faz parte da nossa história, é a nossa referência, é a nossa estrutura emocional. A responsabilidade, com certeza, é do dono do prédio. Ah, teve engenheiro? Não sei. Agora, como é que a administração de uma cidade, depois que o prédio cai, fala ele estava irregular? Como é que sobe um prédio inteiro de forma irregular? As pessoas moram dentro, tem comércio, tem residência e está aí funcionando para cair a hora que quiser. A responsabilidade é de todo mundo que autorizou que esse prédio fosse viável e habitável. Então tem muita gente responsável por essa tragédia para essas famílias. Você vê a senhora, depois de 9 meses, uma geladeira meia boca, perdeu tudo, vai reconstruir como? É indenização, é apartamento novo com tudo dentro. E isso a gente sabe que é muito mais difícil. Vamos voltar com a Carolina Rabelo aqui, que esteve lá, conversou com essas famílias. É muito emocionante, né, Carol? Tá diante dessas pessoas que perderam absolutamente tudo e estão aqui de cabeça erguida para contar a história, né? Elas têm alguma esperança de receber uma indenização? Olha, Neila, sim, viu? Bem triste a gente acompanhar de perto essa situação, né? Que vai completar agora 1 ano, no dia 6 de janeiro. A gente acompanhou todo o desdobramento desse desabamento ali do prédio na QSE, na área especial 20, em Taguatinga Sul. Quase 100 pessoas ficaram sem ter onde morar, contando com a ajuda de doações, de pessoas ali doando dinheiro, comida, teto, inclusive, para essas famílias que não tinham a quem recorrer. Algumas vieram de fora, do Nordeste, não têm familiares aqui, então realmente precisaram começar a vida do zero. E a gente falando aí com a Cristiane, uma dessas vítimas, ela morava ali no local há 9 anos, com os 3 filhos. Os irmãos também moravam em outros apartamentos, então a família dela toda estava instalada ali. Eles pagavam o aluguel certinho e é justamente isso que ela questiona aí na reportagem, essa questão que você também reafirmou aí agora quando você falou sobre a administração aceitar que o prédio seja erguido, construído e logo depois que eles vão perceber que não tinham alvará ali para poder funcionar, para poder construir, que estava construído de maneira irregular. Então foi justamente isso que essas famílias abordaram ali nessa conversa que a gente teve agora, que inclusive mostramos aqui no DF/NOA, porque eles estão começando a vida do zero. Então estão tendo que trabalhar, comprar suas coisas de volta. E uma frase que me chamou a atenção, Neila, nessa matéria é que eles falam que o bem material a gente trabalha e consegue de novo, mas tem aquelas memórias, aquelas fotos reveladas, aquele cantinho que a gente gostava, que isso se perdeu ali no momento em que esse prédio acabou desabando no dia 6 de janeiro de 2022, né? Não, e quando uma família inteira mora no mesmo prédio, você não tem nem para onde ir, você vai para casa de quem? Se a família inteira. Aí, uma mãe com 3 filhos, para onde é que eu vou com meus 3 filhos embaixo do braço? Gente, isso é muito desgastante, isso é uma coisa que pode deixar a gente mal da cabeça. Então, que bom que essas famílias estão aí se unindo, estão dando força, como elas falaram. A gente está de mão dada, está todo mundo no mesmo barco. Na hora da crise, o que sustenta é a solidariedade, é o amor que faz a gente estender o braço e ajudar quem está precisando. Obrigada, viu, Carol? Eu desejo que em 2023, que esse ano seja um ano de resolução para esse problema e vocês consigam respirar um pouco mais aliviados e com mais dinheiro para recomeçar.